Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe a Paula Aparecida, que é da bancada ativista do PSOL, da Assembleia Legislativa. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o projeto 497 de 2020, sobre educação, né? O projeto, ele quer cancelar o ano letivo de 2020 para todos os alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual de ensino. Então, hoje a gente vai conversar com ela, explanar um pouquinho sobre o que é esse projeto, como ele está em tramitação na casa e qual o objetivo exatamente também do projeto. Seja muito bem-vinda, Paula. Boa tarde, querida. Agradeço o convite para falar de um tema tão importante da educação pública e que, felizmente, a gente tem um legislativo no estado de São Paulo que tem a missão também de falar sobre isso. Agradeço o convite da TV Alesp mostrando que educação pública tem que ser discutida entre os deputados, tem que ser pensado nesse momento de pandemia. Então, o nosso projeto, né, 497, da nossa mandata ativista, ele foi protocolado por mim, que sou a codeputada responsável pela pauta de educação, sou professora da rede pública estadual, né, licenciada, e o objetivo dele, central, é relacionar a necessidade de salvar as vidas, especialmente do povo mais pobre, preto e periférico, que é o público-alvo da educação pública, mas também de entender que a escola precisa funcionar e precisa funcionar num sentido pedagógico, de fato. Não apenas como uma fábrica, um lugar que produz um monte de índices, sem entender a realidade dos alunos e sem atender à necessidade da população. Então, o nosso projeto, ele visa, em primeiro lugar, o cancelamento do ano letivo. Primeiro porque a gente entende que a maioria dos alunos hoje não acessa o centro de mídias, né? Existe um cálculo, um número liberado pelo governo de que apenas 45% dos alunos da rede pública estadual chegaram a acessar uma vez o centro de mídias, né? Hoje mesmo, ontem, o governo liberou um novo projeto dizendo que precisa economizar verbas, né, e extinguindo várias empresas públicas, aumentando a contribuição do funcionalismo público no IANSP, né, na rede de saúde que atende o funcionalismo público no estado de São Paulo, mas, e fala da eficiência, né, mas gasta milhões de reais num grande projeto de um centro de mídias que, na prática, os alunos nem acessam pela primeira vez, né? Fora que a maioria dos professores dizem que eles só conseguem acompanhar cerca de 10, 15% dos alunos. Até saiu uma pesquisa da POSP, do Sindicato de Professores, também sobre esse assunto. E todo o relacionamento que eu tenho com os professores, eles dizem a mesma coisa. Os alunos não têm internet, só tem internet para o centro de mídias, e eles não usam o centro de mídias, muitas vezes usam o Google Classroom, outras ferramentas que para os professores são mais adequadas, e na prática existe um dinheiro público jogado fora e existe um desatendimento à população, porque a maioria dos estudantes de escola pública hoje está desatendido pelo Estado. A gente não tem dimensão do que eles estão fazendo, do que está acontecendo. Se está com fome, se está sofrendo violência sexual, se está com dificuldade de água, moradia, a gente não sabe o que está acontecendo com esses estudantes. Então, o projeto ele visa o cancelamento do ano letivo para a gente ser sério com a educação pública, poder fechar as escolas e garantir que a população seja protegida da pandemia do Covid, mas também colocar os professores em outro lugar, não no lugar dos burocratas que ficam preenchendo um monte de planejamento de aula que não serve para ninguém, que não chega na comunidade, que nem chega a esses alunos, mas esses canais de ligação do poder público, do Estado com a população. Colocar os professores nesse lugar de escuta, de acolhimento da comunidade, de entender o que está acontecendo, né, com essas crianças, com esses adolescentes, para aí a gente sentar, planejar e pensar política pública para salvar as pessoas e para educar essas crianças desde as necessidades reais delas, né? O terceiro ponto do projeto é garantir a merenda, garantir que a merenda chegue nas crianças. A política do governo Dória foi: a gente transfere parte do dinheiro
que anteriormente ia para merenda, para as famílias que eram cadastradas no Cade Único, ou seja, que eram pobres antes da pandemia. Quem perdeu o emprego na pandemia, perdeu a capacidade de gerar renda, não entra nessa lista. Então, a gente tem milhares hoje de alunos no estado de São Paulo passando fome por conta dessa maneira, essa economia de gestor do João Dória, né, que na prática gasta dinheiro público com o que não é importante enquanto as pessoas passam fome. E, por último, o projeto também visa a garantia de todos os direitos trabalhistas, os direitos, os benefícios dos educadores. Lembrando que educadores são todas as pessoas que trabalham na escola pública. O professor, o agente de organização escolar, o tio e a tia da limpeza, a merendeira, todo mundo é educador, todo mundo educa aquelas crianças, todo mundo se preocupa com aquelas crianças. Então, esses são os 4 pontos do projeto. O projeto visa salvar vidas e ser sério com a educação pública e com o dinheiro que vai para a educação pública. Agora, esse último ponto que você falou, né, muito interessante, inclusive, de garantia aí de direitos dos funcionários em geral das escolas, né, como você falou, não só os professores, mas sim todo mundo que faz acontecer realmente nas escolas, garantir aí, né, esses direitos. Isso é muito importante, porque caso realmente o ano letivo seja cancelado, né, que a gente acredita que deve acontecer, essas pessoas também não perderem empregos e o direito, né, conseguir manter aí esses funcionários, até porque mesmo que a gente volte só no ano que vem, a gente precisa, né, de todos esses funcionários, não é mesmo? Sim, com certeza. E eu acho que tem uma reflexão que a gente traz enquanto mandato ativista, porque a gente vem, muitos de nós vêm das ruas das quebradas, da periferia, do povo pobre, do povo indígena, que é entender que dinheiro na mão de pobre é o dinheiro que gira a economia. Porque pobre não acumula capital. Se você paga uma terceirizada da limpeza, ela recebe o salário dela, que é baixíssimo, que é um salário mínimo, que é R$ 1.000 por mês, aquele dinheiro vai para comprar açúcar, vai para comprar um macarrão, vai para pagar água, vai para comprar uma necessidade da família, ou seja, ele participa da economia do país, ele vai para pagar o vizinho do lado que fez um concerto na casa, é disso que a gente está falando, né? A gente está falando também de economia, também de manter a vida e a existência digna nas comunidades, porque existe toda uma economia nas comunidades que são onde a escola pública, que é o local que a escola pública fica, e que a maioria desses trabalhadores, especialmente os terceirizados, que foram demitidos pelo governador João Dória, eles cumprem um papel importante de girar aquela economia local. Então, quando você demite esses trabalhadores, você não afeta só a vida daquela família. Aquela família que dependia de um salário mínimo e que agora não tem esse salário mínimo. Então, imagina o nível de pobreza. Mas você também atinge a comunidade ao redor, porque os serviços que são prestados pela comunidade não conseguem mais ser prestados, ou as pessoas não conseguem pagar. Então, a gente traz essa perspectiva, né? Que a economia para todos, né? A economia que funciona para a gente, não é só a economia do que tem na bolsa, dos acionistas, dos grandes bancos, porque no final, no frigir dos ovos, né? No frigir dos ovos não, porque é uma expressão que trabalha com especismo, né, explorar os outros animais. Mas no final, esse dinheiro, essa discussão econômica não chega nas pessoas, e a gente sempre foca nas pessoas, né? Esse ponto também do projeto que você falou sobre a merenda, né? Que a gente sabe que hoje recebem um valor X todo mês as famílias que eram cadastradas, né? E não todos os alunos. A ideia realmente do projeto é que todos os alunos matriculados, seja em qual série for, fundamental ou no ensino médio, recebam aí esse valor também, é isso? Exatamente. Porque a gente já parte do pressuposto que a maioria, quase esmagadora, dos estudantes da rede pública estadual são parte de famílias que não têm, assim, um conforto financeiro. Se a gente pensa que nesse momento de pandemia, aumenta o desemprego, né? Aquele pai ou aquela mãe que presta um serviço tem o seu ganha-pão reduzido, porque menos gente tem dinheiro, a gente precisa entender que essa comida chegando em casa vai melhorar a vida dessas pessoas, vai melhorar a vida dessa família. E aí é interessante porque o governo ele fala assim, não, mas a gente está discutindo educação. Educação, a gente, tudo bem, na escola a gente tem merenda, mas
assim, as pessoas se viram, né, nas suas casas. Elas, sei lá, pegam um macarrão com farinha, né, e faz um anguzinho. Mas a gente precisa ter uma visão um pouco mais holística sobre como as coisas funcionam, né? É comprovado que as crianças e adolescentes que passam por situações de trauma, né, especialmente na primeira infância, mas também depois dos 7 anos, elas passam a ter problemas cognitivos, problemas para se concentrar, reduz muito a capacidade delas de leitura, né, de facilidade em fazer contas, em atividades matemáticas, e eu percebi isso como professora. Eu via que alunos que viviam em situação de muita dificuldade, eu falava assim, vamos fazer nosso diário de leitura, fazer uma atividade, ficava mais ou menos meia hora com eles, ensinando disciplina de leitura, né? É muito interessante que eles não têm isso, óbvio, a nossa sociedade não tem isso, e tinham alunos que não conseguiam ficar um minuto olhando o livro. E aí, quando você vai estudar a história do aluno, você vê que a mãe está com câncer, o pai foi preso, falta comida em casa, tem que trabalhar. Então, você garantir que essas crianças hoje tenham esse alimento que todos esses alunos da rede, é poder garantir que em 2021, quando a gente de fato possa pensar numa escola funcionando, eles consigam aprender. Porque aprender é uma coisa muito humana, né? Não é uma estrutura burocrática dizendo qual é o conteúdo da habilidade, não é a tecnologia, né? Um canal do YouTube, a Fundação Lima. Aprender essa conexão real, humana, de você entender uma coisa, se misturar com ela, refletir, pensar. E como é possível você, em situação de miséria, de opressão, você fazer isso? Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando mais, a gente está falando que essa situação de dificuldade cria no cérebro uma dificuldade biológica de aprender. Então agora é tarefa do governo que se diz, né, sério, responsável e consciente da importância da educação pública, entender que essas crianças, todo o dinheiro que a gente tiver precisa estar focado em garantir que essas crianças sejam o menos traumatizadas possível. E seus pais, seus avós já estão morrendo, né? Agora, a fome não dá para passar. Sim, exatamente. É um projeto realmente muito importante, né? Até a gente pode falar aqui um pouquinho da questão do ensino EAD. A gente sabe que muitas dessas crianças, como você falou até no começo agora da nossa entrevista, né, 45% não conseguiu acessar nenhuma vez ou uma única vez as aulas. Então, realmente, o ensino EAD é uma coisa que está muito fora, né, da realidade desse público. Muitas crianças não têm como acessar, tendo também em vista outras questões, né? Muitas vezes até tem a internet em casa, tem o computador, mas o pai e a mãe precisam trabalhar home office também. E aí a criança precisa estudar. Aí tem toda uma dificuldade. Realmente hoje, talvez muitas famílias não tenham a estrutura, né, para ter aí a aula EAD. Exatamente. O dado é que 45% das crianças acessaram uma vez, pelo menos. Então, a maioria das crianças nunca viu a Sim. cara desse centro de mídias, não sabe nem como ele é, Ou né? seja, é mais sério ainda. 45% É mais sério. acessou uma vez. Isso, é garantido que acessou pelo menos uma vez. Então, você tem um sistema de educação à distância que não chega a mais da metade dos alunos, que não chega uma vez a mais da metade dos alunos. Isso é um atestado completo de incompetência. E a gente já sabe, a gente que está na rede pública já sabe que é isso mesmo. Esse atestado de incompetência já vem de anos, do governo Dória, do próprio PSDB, porque olha a educação pública da planilha do Excel, não entende o que acontece ali e acha que a opinião dos profissionais de educação, dos professores, dos alunos da comunidade, é opinião que não serve para nada. Né? A gente coloca como ministro ou secretário de educação qualquer um que diz que estudou economia, que estudou Harvard, que fez direito. Quando a gente pensa na saúde, a gente coloca os médicos, né? Por que não a gente pensar naqueles que são especialistas no campo concreto da educação dessas crianças, em pessoas que possam tomar decisões e criar política pública de verdade, né? Porque o que tem de mais humano do que a educação? Né? Se dá para construir uma casa
do computador, né, criar, planejar, pensar naquele, e uma vez no terreno. Agora, na escola, não tem como. Então, primeira questão sobre esse ensino à distância, de novo, mostra a incompetência da gestão do João Dória, porque assim, quanto tempo demorou para se planejar e organizar esse ensino à distância? Um mês e meio? Porque a principal reclamação dos alunos que tentam ter acesso, e eu tenho ex-alunos que me contam, meu irmão é estudante da rede pública estadual, ele fala que ele entrou no centro de mídias e ele simplesmente não conseguiu entender aquela explicação e o exercício que deram. E ele falou, isso é muito difícil, eu não consigo, não estou conseguindo. E desestimulou totalmente. O meu irmão, assim, ele é bem inteligente, bem versado, tem acesso ao computador, à internet, eu imagino outros alunos, né? Então, assim, primeiro é isso. Para você criar todo um novo sistema, você precisa de planejamento, escuta, entendimento. Não dá para criar a coisa nas coxas, né? Só para garantir que exista, né, essa plataforma online, né? E colocando ainda dinheiro público nisso. Segunda coisa sobre essa questão do ensino à distância é que, de fato, é isso, assim, não chega na comunidade, não chega nos alunos, e mesmo nos professores tem sido um processo, assim, torturante ver os professores tentarem se adaptar a esse ensino à distância, né? Professores que a gente tem uma camada no Estado, uma camada de professores bem mais velhos, porque o Estado tem algumas medidas, por exemplo, se você ficar doente, você tem que pagar o tempo que você ficou doente trabalhando. Diferente da prefeitura, que os professores se aposentam mais cedo, você tem muitos professores de 60 anos, 65 trabalhando no Estado, e que a relação deles com a tecnologia é outra, e o Estado nunca garantiu uma formação, nunca garantiu nem assim um empréstimo para comprar o celular, para comprar o computador. Então a gente vê professores hoje que acessam do celularzinho ou que foram obrigados a ir para a escola para poder fazer. Então, na verdade, o que a gente precisa conversar é que a gente precisa desse momento também. Não só os alunos precisam, mas quem está na educação, quem está na escola, inclusive os gestores, precisam parar para pensar qual é a melhor maneira de acessar os alunos e acessar a comunidade. Não acessar de qualquer jeito. Garantir, sim, isso está no projeto, que aqueles alunos que tiverem acesso, que quiserem, que puderem, deles terem acompanhamento dos professores, para atividades de escuta, de acolhimento, né, atividades pedagógicas mais livres, mais que levem em conta a diversão, o entretenimento, o afeto. Aí as pessoas falam, nossa, mas eles não precisam aprender. Vamos olhar para a realidade. Os adultos não estão aguentando viver, trabalhar, respirar. Imagina as crianças. Os adultos da classe média, os adultos que moram em apartamento, que moram em perdizes, estão bugando. Imagina essas crianças. Como é que a gente trata elas nesse momento? Com afeto, com diversão, tentando reduzir os danos de todo esse trauma, de todo esse caos. Então, isso é importante. Não planilha, tabela, aprendizado, vamos correr, fica na tela 8 horas, 5 horas, 3 horas, meia hora. As pessoas não estão conseguindo. Por que exigir das crianças o que os adultos não fazem ou fazem assim, fingindo que fazem? Né? Vão ao banheiro e deixam o vídeo lá tocando. Então, é um pouco isso mesmo. E aí a gente falando também agora um pouquinho da questão humana, né? Não falando só de classe social, das crianças da periferia ou das crianças de escola também particular. A gente já pensando num lado assim mais humanizado, como você falou. Nem as crianças que têm, digamos assim, mais estrutura, mais condição de ter essas aulas EAD estão aguentando, como você falou, né? Às vezes elas passam 5 horas na frente do computador, cansadas já, e falta realmente aquela interação professor-aluno. Isso realmente eu acho que é insubstituível. E eu imagino também, até outros programas que a gente fez com profissionais da educação, muitos, aí a gente já não falando mais de falta de estrutura, falando de pessoas que têm estrutura, mas não conseguiram ainda se adaptar a essa nova realidade do EAD, porque é isso que a gente está falando, falta interação, aluno-professor, seja aí a idade que tiver esse aluno, né? Falta realmente a interação, realmente isso é muito importante. E eu imagino que também uma das ideias do projeto de vocês seja realmente, vamos parar agora, é hora da gente cuidar da saúde, e a gente volta o ano que vem
para não ter que pensar nas coisas atropeladas, né? Exato. E o mais importante do projeto mesmo é esse salvar vidas. Eu acho interessante quando você pontua essa coisa, vamos pensar em geral, vamos pensar na humanização. Mas tem uma lógica de, assim, se a gente pensa naquele que sofre mais, e se a gente tira, né, da invisibilidade, aquele que está apagado, a gente levanta todo mundo sobe junto, né? Porque se aquele que é desumano passa a ser visto como quanto humano, todo mundo consegue melhorar, né? E para mim o fundamental do projeto tem a ver com salvar as vidas, porque de novo a gente fala da periferia num sentido que é o seguinte: é nas periferias que o povo tem a imunidade mais baixa, é nas periferias que as pessoas têm pior acesso ao alimento de qualidade, né? A comida não é orgânica, muitas vezes os vegetais não chegam, o que chega é produto processado, salsicha, um monte de coisa que a gente sabe que faz mal para a saúde. É na periferia que mais falta água, é na periferia que as pessoas passam um estresse maior, seja pela violência policial, seja pelo tempo de transporte público, por ser obrigado a ir trabalhar. Então, quando a gente pensa em tudo isso, abrir as escolas públicas que majoritariamente atingem as pessoas mais pobres, é aumentar o número de mortes numa escala inimaginável. A gente não segue o padrão dos Estados Unidos ou da Alemanha, que começou as aulas, voltou para trás porque viu que a Covid se espalhou. A gente vai ter um padrão pior, porque a condição do nosso povo é muito pior. Se a gente pensa hoje em outro elemento que eu acho importante elencar, por que esse projeto, o primeiro fundamento dele é salvar vidas. Se a gente pega os idosos das periferias, eles são idosos que dependem do posto de saúde porque eles estão com diabetes, pressão alta, colesterol, várias doenças degenerativas que são causadas por essa vida, sem estrutura, né, sem alimentação correta, com muito trabalho, etc. e tal. Com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização, você não tem trabalho fixo, não tem regularidade naquele seu trabalho, a única renda que de fato existe e que alimenta, que a gente sabe que vai ter todo mês, toda a família, é a renda do aposentado. São muitas as famílias que antes da pandemia eu conhecia que dependia daquele dinheiro para comer, né? Então, quando um avô, um bisavô, um idoso na quebrada morre, não é só dor no coração não que a pessoa sente, porque daquele idoso depende a comida, a água, a qualidade de vida de todas as crianças da família, né? Então, quando alguém morre, que numa família mais de classe média, você chora de amor, mas tem herança. No pobre, você tem que pagar enterro, você tem dívida e você ainda tem menos renda. Então, pensar, porque tem gente que fala assim, mas todo mundo vai morrer mesmo, eles são idosos. Tem uma galera que primeiro que não presta atenção na importância das pessoas, né? Acha que salvar vidas não é importante. Mas, por outro lado, esquece que essas vidas estão interligadas. Que se esses idosos forem embora, a gente vai começar 2021 com essas crianças mais pobres ainda, com mais dificuldade financeira ainda. Então, proteger as vidas dos idosos das periferias é proteger toda a família, toda a sobrevivência da família. E esse aspecto, quando tem gente que fala assim, né, no debate, mas tem que abrir as escolas porque as crianças estão perdidas nas ruas, as mães precisam trabalhar. Mas e as vidas? O que é mais importante, o trabalho ou a vida? Exatamente. Nesse caso, realmente são as vidas, né? Eu entendo que realmente esse é o ponto principal aí do projeto. Agora, você tocou nesse ponto realmente importante. A gente sabe que muitas coisas já estão voltando aqui, principalmente na capital. A gente sabe que o comércio já está praticamente todo liberado, não no tempo que era antes, né? Tá reduzido ainda, mas você sai na rua, tá quase que tudo voltando ao normal. E essas mães, eu escutei muitas mães que trabalham em shoppings, em lojas, o desespero de as creches não abriram e eu tenho criança pequena, com quem eu vou deixar? Qual que é a sua opinião, né, quanto a essa retomada aí, né, do comércio, retomada do trabalho, retomada nas empresas e essas mães que precisam deixar as crianças e muitas vezes não tem com quem deixar realmente, né? Essa é uma discussão muito importante, né, de garantir o direito à sobrevivência, o direito ao trabalho. A gente também refletiu sobre isso, porque muitas mães vieram nos procurar,
muitas delas falando, eu não quero levar a minha filha, o meu filho para a escola, só que eu preciso ter como lidar com isso. O que a maioria das famílias estão fazendo? Estão fazendo um pouco como a minha família faz. Eu tenho uma prima aqui, nessa casa, porque tem várias casas aqui, eu moro aqui na Brasilândia, uma região periférica de São Paulo, todo mundo meio que mora um em cima, outro atrás, outro do lado, e ela tem 10 anos, desculpa, e ela tem síndrome de Down. Né? Então, ela, não só pela idade, mas também pela síndrome de Down, é complicado ela ficar sozinha. Então, assim, ela fica um pouco com a amiga da minha tia, fica aqui um pouco, fica com a minha mãe, eu danço com ela um pouquinho, às vezes ela desce na casa da outra tia, e todo mundo vai dando um jeito de cuidar da menina, né? Mas eu não acho que essa é a solução pensando em política pública. Pensando em política pública, a gente tem que garantir que esses pais e essas mães, caso eles desculpa, volta, a gente tem que garantir que esses pais e essas mães tenham como cuidar dos seus filhos. Por isso que a gente está em projeto de finalização, né? A gente está escrevendo, terminando de escrever um projeto de lei para combinar junto com esse do cancelamento, que pede a licença parental emergencial Covid-19, né? Que a gente consiga garantir um salário mínimo paulista, pelo menos, para quem tiver filhos até 10 anos, poder um dos pais ficar em casa, né, ao invés de ir trabalhar no shopping ou em qualquer outro lugar, e poder cuidar dessa criança enquanto as escolas não estiverem funcionando, enquanto as creches não estiverem funcionando. Para mim, assim, é essa saída que a gente precisa ter. Cuidar das crianças, deixar os pais cuidando das crianças, isso reduz a proliferação dos vírus e também garante esse afeto, né? Quem a gente vai, sei lá, colocar uma terceira pessoa para cuidar dessas crianças, arriscar a vida das pessoas, porque essa escolha, se as mães e os pais tivessem escolha, eu vou ter uma renda mínima, tenho certeza que a maioria fala, não, nem, às vezes eu até aceito perder um pouco da renda só para garantir a segurança da minha família. Então o Estado precisa fazer isso, o Estado precisa pensar em economizar os gastos que precisam ser economizados. Por exemplo, cobrar as dívidas dos principais devedores do Estado. Estão incluindo vários bancos, grandes empresas, né, grandes farmácias, redes de drogaria, pessoas bilionárias que devem para o Estado e que esse dinheiro deveria estar indo para a população. Então, o nosso projeto, a gente visa protocolar ele ainda, provavelmente na segunda, para aí conseguir dar uma resposta real a essa necessidade das mães e dos pais. Realmente muito importante, né, que vocês pensaram também desse lado, que eu acho que é uma coisa que realmente deixa as mães, né, mais aflitas, os pais também. É importante pensar realmente se dá prioridade realmente para esse público que precisa ficar com as crianças, né, para voltar um pouquinho depois, mas também garantir aí que essas pessoas tenham a renda. O nosso programa está chegando ao fim, Paula, mas eu já estendo o convite, já que você já deixou a deixa sobre esse novo projeto de lei, para a gente discutir também, de repente na semana que vem ou mais para frente, um pouquinho sobre esse projeto de lei, que eu acho realmente muito importante combinar esses dois projetos de lei. Eu acho que a gente consegue garantir aí muita coisa e resolver um problema de uma camada aí da população que merece realmente que a gente olhe mais, né? Que a gente dê mais atenção, porque são os que acabam sofrendo mais. Mas eu queria agradecer aí a sua participação, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, agradeço o trabalho de vocês, né, de fazer com que democratizar o acesso ao que é discutido, ao que é protocolado, ao que existe de vida política na Lespe. Isso é muito importante, isso faz parte de uma transformação que a gente tem que fazer na política no Brasil, né? Transformar ela em coisa acessível, em simples para as pessoas. Então, eu agradeço também o convite e o trabalho de vocês. Muito obrigada, Paula. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. E para você rever esse ou outros programas aqui da TV da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.